Daí, pessoal, mais uma resolução. Quando o comprimento da circunferência de uma peça metálica circular aumenta de 8 centímetros para 14 centímetros, o raio da circunferência aumenta quanto? Bom, para essa resolução, necessariamente, eu não preciso de uma figura ou de um esboço da figura. Mas para uma consistência resolutiva mais interessante, uma eficiência didática da resolução fica melhor, eu vou acrescentar aí os desenhos. Então, estou acrescentando aí duas circunferências, e aí diz que essa circunferência aumenta na sua circunferência de medida 8 para a medida 14. Então, essa circunferência, que eu vou chamar de circunferência 1, ela tem como comprimento 8 centímetros. O que significa isso? Que se eu saio de um ponto aqui, chamado saída 1, ponto S1, eu saio e percorro o contorno dessa circunferência. Quando eu completo uma volta, eu percorri 8 centímetros. Então, esse é o significado da circunferência medir 8. É o contorno. É como se eu pegasse aqui uma tesoura e cortasse esse fio da circunferência. Então, eu corto nesse ponto e estico a circunferência. Esticando, eu tenho um comprimento de 8 centímetros. Então, eu posso também usar aí este raciocínio. E aí também tenho aqui uma circunferência, que eu vou chamar de circunferência 2, C2, também com um ponto de saída, que eu vou chamar então de saída 2. E eu saio desta saída 2, contorno essa circunferência maior, retorno ao ponto de partida, e esse percurso em volta da circunferência valeu 14 centímetros. Então, de novo, é como se eu esticasse essa linha que forma o contorno da circunferência, e o comprimento dessa linha tem 14 centímetros. O que ele pergunta aí? Ele pergunta quanto varia no raio. Então, observa que aqui, ó, eu tenho uma certa medida de raio. Eu tenho um raio que eu vou chamar aqui de raio 1. E aqui, a circunferência com comprimento 14, eu tenho um outro raio, chamar de raio 2. Aí observa que o comprimento aumentou e o raio, logicamente, também aumentou. E justamente ele pergunta quanto que este raio aumenta. Ele quer aqui, ó, na realidade, a diferença de raio. Bom, algebricamente, eu lembro que o comprimento da circunferência é dado pela expressão 2 vezes o π e vezes o raio. Então, na circunferência 1, eu tenho que o comprimento é 8. Então, 8 igual a 2 da expressão, vezes o π da expressão, e vezes o raio, que eu não sei. Para eu isolar esse raio da circunferência 1, eu pego essa expressão 2π e jogo na falsa passagem dividindo, para isolar o raio. Então, eu tenho 8 divide por 2π, isso é igual ao raio. E aqui eu posso simplificar ou não, tá? 8 com 2, eu vou simplificar aqui, ó, 8 por 2, que vai dar em cima, vai dar 4 sobre π. Então, o raio aqui está sendo 4 dividido pelo π. E na outra circunferência, na circunferência 2, o comprimento é 14. Então, eu tenho aqui 14 igual 2 vezes π, que é da expressão aqui, ó, e vezes o raio, que eu também não sei. De novo, esse 2π faz a falsa passagem dividindo para isolar o raio. 14 divide por 2π, isso é igual ao raio. Divide aqui, ó, 14 por 2, 7. Então, eu tenho aqui que o raio é 7 sobre, que deu 14, 14 por 2, 7. Então, eu tenho aqui raio igual a 7 sobre o π. Então, isso é o meu raio 2, né? Então, eu tenho aqui R1, 4 sobre π, R2, 7 sobre π. A variação
do raio, a variação do raio é dado por R2 menos R1. Então eu tenho 7 sobre π menos 4 sobre π. Como é o mesmo denominador π, conservo π, 7 menos 4, 3. E eu tenho uma variação, então, de 3 sobre π. Isso fica na alternativa B. Ok? Então, isso é um jeito de fazer. Eu acredito até que seja o jeito mais cômodo, né? O jeito mais seguro de encontrar esta variação do raio. Por outro lado, observando aqui a fórmula, eu consigo perceber que o comprimento da circunferência e o raio, eles são diretamente proporcionais entre si. Tudo que acontece com o raio acontece na circunferência. Se eu dobro o tamanho do raio, dobro o tamanho da circunferência. E assim por diante. Se eu triplica a circunferência. Se eu reduzo o raio à metade, reduz-se à metade também o comprimento da circunferência. Então existe uma proporcionalidade direta entre as grandezas raio e comprimento da circunferência. Eu observo isso pela expressão. Já que eu não tenho aqui nenhum quadrado no raio, não tenho nenhuma raiz em circunferência, não tenho nenhum quadrado, então está tudo grandezas lineares aí. Sendo assim, de 8 para 14, então se eu pego 14 centímetros, que é o comprimento maior, e diminuo 8 centímetros, que é o comprimento menor, eu tenho uma variação de 6 centímetros no comprimento da circunferência. Então eu uso direto esses 6 centímetros na fórmula. Então eu vou dizer que o comprimento, que é igual a 2 vezes o π vezes o raio, eu uso aqui no comprimento 6, né, a variação do comprimento é 6, igual a 2π vezes o raio. Esse 2π de novo, né, fica como divisor na falsa passagem. 6 divide por 2π é igual ao raio. E aí 6 por 2 aqui dá 3, na simplificação eu tenho que raio é igual a 3 sobre π, confirmando a alternativa B. Ok? Então era isso. Espero aí que esta resolução contribua nos seus estudos. Eu deixo o meu forte abraço, te agradeço pela visita e até a próxima.